O Brasil vive o pior momento da pandemia. Há culpados? Alguém pode dizer que o único culpado é o vírus. Ele é o vilão, o terrível inimigo invisível. Mas poderíamos ter feito algo mais eficaz para evitar que ele se alastrasse? Sim, poderíamos. Culpados são todos aqueles que minimizaram o problema, negaram a gravidade da situação, adotaram comportamentos inadequados, ignoraram os avisos da ciência. Culpados são autoridades e também todas as pessoas que se aglomeraram, que fizeram festa, que foram se amontoar nas praias, que viajaram como se nada tivesse acontecendo. São culpados todos aqueles que apostaram no que não funcionava pelo desejo incontrolável de achar que era mais simples do que parecia. Aqueles que defenderam medidas restritivas, por exemplo, não o fizeram por covardia ou por maldade. Fizeram porque, com os dados em cima das mesas, com as opiniões dos especialistas, viram que não havia outro caminho. Até agora, surgiram apenas 2 caminhos para controlar o vírus: o isolamento social, isolamento físico, que pode ser de restrições limitadas ou de lockdown, e a vacina. O isolamento, as restrições, o lockdown é uma forma de diminuir a circulação do vírus, não mata o vírus, não elimina o problema. A vacina, sim. A vacina é a grande saída. Então vem a pergunta: como foi possível que alguém, ou que muitos, tenham negado e ainda neguem a vacina? Temos uma história de sucesso de vacinas. Quantas doenças extintas graças a vacinas. E aí, no meio da maior tragédia que já vivemos, quantos duvidaram e duvidam das vacinas e não querem saber de restrições? Querem o quê? Que a vida continue como se nada estivesse acontecendo? Há um inimigo diante de nós. E esse inimigo invisível precisa ser combatido com os meios possíveis. Que, repito, são 2: isolamento e vacina. Culpados pela crise são aqueles que não se apressaram para ter vacina. E aqueles que riram, zombaram, duvidaram, ignoraram as medidas duramente tomadas para diminuir o perigo e evitar o que está acontecendo: a superlotação dos hospitais. Essas medidas eram fruto da racionalidade, não da covardia. Elas vinham da observação, do planejamento e da estratégia possível contra esse tipo de inimigo, enquanto não se tinha e não se tem vacina para todos. Então é preciso dizer: culpados são os negacionistas, culpados são todos aqueles que por alguma razão decidiram que o perigo não era tão grande assim, que era exagero, que era absurdo, que era ideologia, que era não sei o quê. O perigo está aí. As UTIs estão superlotadas.
as mortes não param de aumentar. Somos agora o epicentro da pandemia. E precisamos lutar e viver e diminuir o número de mortes e estancar a sangria. E os meios continuam os mesmos: isolamento e vacina. É preciso acelerar a vacinação. Não tem vacina disponível para todo mundo, mas é preciso adotar mecanismos para produzir vacinas. Coisas que passam por medidas internacionais, inclusive, defendidas pela Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, quebra de patentes. Tudo isso é preciso. Agora, sejamos francos, somos todos um pouco culpados. Alguns mais, outros menos. Não são culpados aqueles que acreditaram na importância das drásticas medidas e procuraram não se aglomerar e acreditaram na ciência. A ciência não tem feito discurso para agradar plateias. A ciência tem indicado caminhos duros e algumas autoridades têm acreditado nisso. Países muito ricos, desenvolvidos, adotaram medidas restritivas severíssimas. Por quê? Por maldade, perversidade, ignorância? Não. Porque não viram outro caminho. Ainda é tempo de parar com o mimimi anticientífico e de apostar todas as fichas na racionalidade, na ciência, no isolamento e nas vacinas.